A todas as mães, neste Dia das Mães, queremos homenagear cada uma de vocês que com amor e dedicação tecem os dias e as noites em busca do melhor para seus filhos. Vocês são as verdadeiras arquitetas da vida, construindo com paciência e carinho o futuro de suas famílias. Vocês ensinam pelo exemplo, mostrando que a força não vem da rigidez, mas da capacidade de se adaptar e superar. Cada sorriso, cada lágrima, cada abraço são pedaços de um legado imensurável que vocês deixam para o mundo. Hoje refletimos sobre a beleza e a complexidade de ser mãe. Agradecemos por cada sacrifício silencioso, por cada noite mal dormida, por cada preocupação que só um coração materno pode sentir. Que este dia seja repleto de amor, reconhecimento e alegria. Que possamos expressar nossa gratidão não apenas hoje, mas em todos os dias que virão.